Meus irmãos, abriram já Salmo de número 25? Nós iremos hoje do versículo número 16 ao versículo de número 22. Salmo de número 25, versículo 16 a 22. Só que hoje eu queria fazer a leitura de todo o Salmo para que a gente pudesse relembrar algumas coisas que já falamos nas exposições, bem como nós também na exposição dessa noite também possamos voltar e pontuar algumas questões que são oportunas na exposição do 16 ao 22. Mas irei, como já falei, do verso 1 a verso 22, para que a gente lembre e o Salmo fique na nossa mente. É uma oração de Davi. Davi ora por auxílio e é isso que tem permeado todo o Salmo. Alguém que clama por socorro, alguém que clama por intervenção, alguém que clama por ajuda, alguém que carece do auxílio divino. Diz assim a santa palavra do Senhor, o Salmo de número 25: A ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que tema ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. A partir daqui, nossa exposição. Volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redima Israel de todas as suas tribulações. Vamos orar ao Senhor, baixe sua cabeça, peça para que Deus fale ao seu coração, para que Deus trate conosco, fale e edifique a sua igreja. Bendito Deus, te somos gratos por mais uma vez preservar a nossa vida, dando-lhe uma oportunidade a mais de conhecer a tua vontade, de escutar a tua doce voz, de perceber e de compreender aquilo que o Senhor tem para nós numa noite como essa. O Senhor é tão gracioso, tão bondoso, que o intuito nosso ao nos reunirmos aqui é tão somente de cultuar o Senhor, adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor, conforme inclusive os salmos dizem que nós devemos louvar ao Senhor, cultuar-te. Esse é o nosso propósito aqui. Porém, dentro desse trabalho cultico, o Senhor graciosamente nos traz para escutar a tua voz. Isso é uma bênção do alto. Por isso, Senhor, muito obrigado, pois de tantas vezes subirmos a lugares como esse, nós nos acostumamos e é um perigo se acostumar com essas coisas. Nós não devemos nos acostumar, nós devemos sempre lembrar que é fruto da tua graça, da tua bondade, trabalhar em nós e fazer com que conscientemente tenhamos a clareza de que estar aqui é uma grande bênção
para as nossas vidas. Abençoa a tua palavra, que haveremos de meditar nessa noite, que o teu Espírito poderosamente aplique em nossos corações, que sejamos fidedignos a ela e que também, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 14, nós estejamos atentos, haja vista que a edificação ela passa exatamente pela compreensão. Portanto, precisamos compreender o que está sendo dito, senão perderá o sentido e sairemos daqui sem edificação alguma. Esse não é o teu propósito, portanto, muito te rogamos acerca disso. Ajuda-nos na compreensão da tua lei. Assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu batizei esse meu sermão dessa noite como minha esperança, 3 pontos, e tentarei trazer respostas para essa esperança que aqui o salmista diz, que pode ser a sua também. A cada versículo, em um deles a gente vai trabalhar 2 versículos, mas mostrar como, de fato, nós estamos diante de um salmo em que o salmista aqui está orando, rogando para que Deus intervenha, e obviamente ele roga porque ele tem esperança de intervenção. Mas qual a esperança do salmista em cada trechinho desse aqui? É isso que vamos tentar responder à medida que a gente vai avançando. Eu quero iniciar minha meditação com os irmãos trazendo 2 frases que também muito nesse tema de esperança, ela acaba nos instruindo. Uma é de um teólogo inglês do século de número 16, na verdade, todos ambos teólogos são do século 17, na verdade. O Thomas Brooks, que disse certa vez que a esperança consegue ver o céu através das mais densas trevas. A esperança consegue ver o céu através das mais densas trevas. E obviamente que o Thomas Brooks estava tentando nos mostrar que é possível a gente ver céu mesmo quando ele está encoberto, mesmo quando não conseguimos enxergar. A segunda frase é de um teólogo bastante conhecido, na verdade, um simples homem que foi grandemente usado na Inglaterra. Seu nome era John Bunyan, escritor do famoso livro Peregrino, que provavelmente você já tenha lido. Conta que esse tornou-se o livro, ou o segundo livro mais vendido, obviamente depois da escritura, depois da Bíblia. John Bunyan certa vez disse assim: a esperança nunca vai mal quando a fé vai bem. A esperança nunca vai mal quando a fé vai bem. Então eu acredito que nós devemos tratar cuidadosamente, carinhosamente da fé, porque se a fé for bem, a esperança ela também vai. Isto posto, eu quero que você me acompanhe já no nosso primeiro tópico dessa nossa meditação. Quando falamos em minha esperança, o salmista diz que alguém é a sua esperança quando ele está sozinho e aflito. Eu acredito que também serve para mim e para você. Minha esperança quando estou sozinho e aflito está, verso de número 16, por favor me acompanhe, diz assim: volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Meus irmãos, eu acho que essa é uma experiência que você também passa, não apenas o salmista, e por isso que os salmos, eles são tão didáticos e a gente se identifica tanto, porque muitas vezes o que o salmista expõe acerca da sua experiência particular, ela se parece muito com as nossas experiências também. A incredulidade sugere, por vezes, que Deus virou as costas para nós, né? Que Deus simplesmente não está se importando com o que a gente enfrenta, com o que a gente passa. Se sabemos que nos voltamos para Deus, nós não precisamos temer nada que nos afaste, que se afaste de nós. Se sabemos que nos voltamos para Deus, não precisamos temer que Ele se afaste de nós. E nesse sentido, eu queria que você observasse uma coisa. Quando o salmista se depara em uma situação dessa, ou quando eu e você nos deparamos em situações como a que o salmista está aqui descrevendo, e a situação é: eu me sinto sozinho, eu estou em aflição, eu me sinto desamparado. Portanto, ao se deparar com a situação desta, o salmista faz uma coisa que eu e você devemos tomar como exemplo da nossa vida. Está aflito, está se sentindo sozinho, o que nós temos diante de nós é uma oração. Portanto, o salmista ora, e ele faz isso a fim de incitar a compaixão divina,
com o intuito de incitar essa compaixão do alto, ele começa a expor exatamente a sua própria miséria, declarando que ele estava sozinho, ou seja, ele se encontrava solitário na ocasião em que ele estava enfrentando. E pode ser de fato aqui um estado de solidão, ou pode ser simplesmente que ele está se comparando aos inimigos que ele tinha. É muito provável que ele esteja aqui simplesmente se comparando em menor número com os inimigos. Logo, ele se sentia comparado ao grande número de inimigos que ele tinha, e o exército que ainda fazia parte do seu exército, ele se sentia solitário. É como se ele estivesse sozinho. É uma dessas duas hipóteses aqui. O salmista estava desolado, o salmista estava aflito, e nesse sentido, ele aqui se encontra dessa forma por uma razão: a sua vida corria perigo, ele estava à beira da morte. Essa era a sensação que ele aqui acaba dando. E temos aqui um ponto muito interessante diante desse fato. Ele ora dessa forma, como nós já temos trabalhado desde o verso número 1, pois faz um lembrete das promessas de Deus, que declarava que ele estaria sempre presente com aqueles que se sentissem, que fossem seu povo, que se sentissem aflitos, que se sentissem oprimidos. Ele haveria de socorrê-los e ajudá-los. Agora veja como essa oração é brilhante nesse aspecto. Senhor, eu estou sozinho, Senhor. Senhor, eu estou aflito, Senhor. Entre linhas, o que o salmista estava tentando dizer é: o Senhor prometeu estar presente com aqueles que se sentiam aflitos. O Senhor disse para nós que se nós nos sentíssemos sozinhos, o Senhor estaria conosco. Portanto, eu estou declarando explicitamente que eu me encontro nesse contexto. Portanto, o que eu espero do Senhor é o que o Senhor mesmo prometeu para com o teu povo. E aí é interessante porque quando ele diz aqui, verso de número 16, volta-te para mim, tem compaixão, volta-te aqui, algumas traduções traduzem assim: olha para mim e tem compaixão. E se a tradução for olha para mim e tem compaixão, se Deus olhar para nós, não importa quem não olha para um de nós. Não importa quem não olhe para você. Se Deus olha para nós, teremos o auxílio que necessitamos. O que basta é que Deus olhe para nós. Segunda coisa que eu entendo que o salmista deposita sua esperança. Lembra primeiro o verso 16? Quando eu estou solitário e aflito. Foi uma promessa de Deus estar com os solitários, com os sozinhos e aflitos. Segunda coisa que reanima ou reacende a esperança do salmista, está no verso número 17, quando ele diz assim, verso de número 17: minha esperança quando eu preciso de alívio. Veja, eu estou no verso 17, ele diz assim: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Veja, nesse versículo 17, ele reconhece não só que tinha que lutar contra os inimigos externos, inimigos físicos, homens, exércitos inimigos, mas que ele também era afligido por inimigos internos que ele enfrentava. Ele lutava interiormente com dores e angústias do coração, não é isso que ele está dizendo? Alivia-me as tribulações do coração. Inevitavelmente, quando você é cercado de dificuldades, de circunstâncias adversas e de tantas coisas que a gente passa nessa vida, obviamente que isso vem para o coração. E o salmista sabe muito bem que tem desafios externos e internos aqui. E quando as tribulações, seja do salmista ou seja nossa, elas tomam conta do coração, é realmente angustiante. Ele estava sofrendo uma crise de perigo mortal e somente a intervenção divina poderia salvá-lo das armadilhas dos ímpios. Mas veja que coisa interessante, e eu queria que você amadurecesse isso, fortalecesse isso no seu coração, porque isso te ajuda nas mais variadas situações que você vai passar nessa vida. E eu estou me referindo aqui, Deus, até nisso, em situações delicadas, difíceis, complexas, duras que nós atravessaremos nessa vida, até nisso Deus tem propósitos insondáveis. Sabe por quê? Porque é o salmista que lá na frente, o salmo é o de número 119, veja o que o salmista diz.
Veja o que o salmista diz. Ele diz assim, versos 67 e 71. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O tempo passou e ele começou a perceber que aquelas experiências delicadas, por mais duras que elas tenham sido naquele período, ele entende que foi bom vivenciá-las, porque foi assim que ele aprendeu os decretos do Senhor. Eu não sei o que é que Deus está tentando lhe ensinar nas experiências que você tem passado. Eu não sei o que Deus lhe ensinará nas experiências futuras, mas eu só queria que você entendesse essa preciosa verdade. Deus tem caminhos insondáveis para nos ensinar uma série de coisas que nós só aprenderemos na escola da adversidade. Somente. Quantas experiências, quanto ensino, quanto aprendizado nós tivemos nas experiências mais difíceis que atravessamos. E aqui eu queria trazer uma lição para você nessa noite que serve para todos nós. É que não fique surpreso porque a aflição lhe é grande demais e de caráter incompreensível. Sempre foi assim com o povo de Deus. Deus sempre fez assim com o seu povo. Muitas vezes de caráter incompreensível, e o povo reclamava do deserto, reclamava porque comia a mesma coisa, reclamava porque estava com sede, reclamava por não entender muitas coisas do caminho do Senhor. O caminho para o céu, certa vez alguém disse, e eu achei fantástico, guarde isso no coração, o caminho para o céu está encharcado de lágrimas e sangue dos santos. O caminho para o céu está encharcado de lágrimas e sangue dos santos. Ao mesmo tempo, eu espero que você também lembre de algo precioso nesse aspecto, porque sempre é bom lembrar, como alguém também já disse, que quando chega a hora mais escura da noite, nós sabemos que o amanhecer está perto. Quando o mar está no nível mais baixo, é porque está na hora da maré subir. Quando as tribulações se multiplicarem atingindo o seu maior grau, oremos com esperança. Está chegando a hora do sol raiar. Está chegando a hora do céu se abrir. Está chegando a hora do nosso Salvador brilhar. Tira-me das minhas angústias. Terceira coisa que o Salmo nos diz. Verso de número 18. Ele é a minha esperança quando preciso de perdão. Se não, veja, verso número 18, olha o que ele diz. Considera, leia essa expressão aí, muito provavelmente na sua tradução esteja. Considera, leia-se olha. Considera olha. Olha as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Eu acho que você deve ter percebido, porque nos versículos 16 a 18, nós encontramos, preste atenção, nós encontramos não menos que seis termos descritivos da angústia que o salmista passava. Se não, veja, verso número 16, o que é que ele disse? Eu estou sozinho. Verso 16, ele disse que estava aflito. Verso número 17, ele disse que estava em tribulações. Verso número 17, ele também disse que estava em angústias. Verso número 18, acabamos de ler, ele disse que está em aflições. Verso número 18, ele também disse que está em sofrimento. 6 termos descritivos das angústias que o salmista está aqui passando. Ao mesmo tempo, preste bem atenção, observe o espírito submisso e confiante de um verdadeiro cristão. E aqui é didático demais para a gente, porque essa conjugação muitas vezes não acontece comigo e com você. A gente não consegue juntar essas duas coisas. Geralmente quando a gente está em circunstâncias assim de solidão, aflição, tribulação, angústia, aflições, aí aproveitando o plural, e sofrimento, via de regra nós não respondemos da maneira adequada, e o salmista nos ensina como nós devemos responder da maneira adequada. Por isso eu chamo a sua atenção para que, ao mesmo tempo em que ele tem 6 termos descritivos das suas angústias, ele também aqui demonstra um espírito submisso e confiante, que é característico de um verdadeiro cristão. Se não, veja, tudo o que ele pede é: Senhor,
olha para a minha situação difícil. E isso eu queria que você observasse com os termos. Do verso número 16, ele diz: tem compaixão. Verso número 17, alivia-me as tribulações. Ainda, verso número 17, tira-me das minhas angústias. Verso número 18, considera as minhas aflições. Verso 18, perdoa todos os meus pecados. Ele não expressa nenhuma reclamação. Ele não apresenta nenhuma queixa, no sentido assim de revolta com Deus. Porque ele entende que basta um olhar, e um olhar do Senhor mudaria absolutamente tudo que ele estava enfrentando. Por isso a expressão, uma vez mais, do verso de número 19 é: olha, melhor, 18, olha as minhas aflições. Agora eu queria que você considerasse uma coisa aqui. Se a expressão do verso 18 é: considera as minhas aflições, olha as minhas aflições, eu queria que você considerasse isso aqui. Se um olhar de Deus é tão consolador para a nossa vida, o que será o céu que desfrutaremos? Se um olhar do Senhor é tão consolador e muda tudo, o que será o céu com a presença contínua dEle conosco? Preste atenção no final do verso 18. Olha o que diz. Finalzinho do verso 18. Perdoa todos os meus pecados. Eu queria aqui considerar muita coisa interessante. Primeira delas é que Davi uma vez mais ora para que os seus pecados sejam perdoados. Se você percebeu, ele fez isso no verso 7. Se você percebeu, ele fez isso no verso 11. E ele já tinha pedido para que Deus perdoasse os seus pecados. E aqui temos algo interessante. É que Davi não poderia esperar que ele viesse a desfrutar do favor divino, a menos que ele fosse reconciliado com Deus mediante seu gracioso perdão. Eu queria que você também lembrasse dessa verdade. Você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa do perdão divino. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque não espere desfrutar do favor divino sem que antes tenha feito as pazes com Deus, tenha recebido o perdão de Deus, pois alguém já disse que para achar um antídoto, escute isso com muita atenção, para achar um antídoto que curasse as suas preocupações e angústias, Davi começa implorando pela remissão dos seus pecados. Por quê? Porque enquanto Deus estiver irado contra nós, nós devemos necessariamente deduzir que todas as nossas atividades nos levam a um fim infeliz. Você pode ter tudo nessa vida, sem o perdão de Deus, o seu fim será infeliz, será trágico, será uma tragédia. Ou seja, sua confiança e esperança de que Deus lhe aliviará os fardos que porventura você esteja a enfrentar nos dias atuais ou futuros, reside em que Ele perdoou os nossos pecados. E eu vou tentar lhe persuadir disso se você não estiver convencido. O fato que você deve ter consolo de que Deus lhe aliviará hoje, amanhã e por toda a sua vida os seus fardos que você carrega, é exatamente o fato que um dia Ele perdoou os seus pecados. E veja, Paulo nos faz esse trabalho de persuasão. Romanos capítulo número 8, verso 32 diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou pelos nossos pecados, é o significado aqui. Texto diz: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O argumento é o seguinte: o que mais precisarmos, Deus haverá de dar. Lembre-se, precisarmos, necessitarmos, carecermos. O que mais carecermos, necessitarmos, Deus nos dará. Porque como eu estaria convencido de que Deus me daria aquilo que eu necessito no futuro? Prova é que Deus sacrificou o seu Filho Jesus Cristo por nós. Não nos dará Ele outras coisas infinitamente menores do que essa.
Ele já deu algo que é maior, deu o que é infinitamente maior. Ele deu seu Filho, Jesus Cristo, por nós. O que seria um alívio de uma experiência difícil que nós passamos? Claro que Ele vai nos dar. O argumento é do maior para o menor. Ele nos deu o que é maior, óbvio que Ele dará o que é menor, infinitamente menor. Ele nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Nunca duvide que Deus não lhe daria o necessário. Ele lhe deu algo muito maior. Segunda coisa, no final do verso 18, quando ele pede perdão de pecados, é que nós devemos estar mais preocupados com os nossos pecados. Presta atenção. Quando a qualquer hora nós estamos com problemas, esse é o meu ponto, nós devemos nos preocupar mais com os nossos pecados para que eles sejam perdoados, do que com as nossas aflições para que elas sejam removidas. Diz assim, Romanos capítulo 1, verso número 18, Paulo escreve, dizendo que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Talvez você chegou aqui nessa noite cheio de problemas, cheio de dificuldades, porém esse é um conselho que eu lhe dou, esteja mais preocupado com o perdão dos seus pecados do que com os problemas que você está enfrentando nos dias atuais. Por quê? Porque o maior problema que você tem, que alguém tem, se chama pecados não perdoados. Esse é o maior problema que você pode ter na vida. É não ter o perdão dos seus pecados. Bendito é o homem a quem o pecado é mais insuportável do que a doença que ele enfrenta. Bendito é o homem em que enxerga a quem o pecado é mais insuportável do que o problema que ele tem enfrentado no dia atual. Portanto, resolva o maior problema que você tem. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão dos seus pecados. Davi nos ensina exatamente isso aqui no verso número 18. Terceira coisa que eu queria pontuar nessa parte final do verso 18. Quando Davi fala de perdão de pecados, preste atenção. Alguns pecados muito provavelmente acusavam a consciência aqui de Davi. Eu já falei sobre isso no versículo número 7. É bem possível que Davi estivesse com a consciência pesada em virtude de muitas coisas que ele já havia feito no passado, e isso o acusava. Você sabe que, não sei se é o fato aqui, mas você sabe que foi Davi que cometeu um pecado de adultério com uma mulher chamada Batseba. Um soldado seu estava na batalha e Davi se relacionou com a mulher desse rapaz. Depois ele sabe que essa mulher engravidou. E para que não se tornasse um escândalo na nação de Israel, ele manda esse soldado voltar para a batalha, porque esse soldado tinha voltado para a cidade. Ele manda o soldado de volta para a batalha e pede para que o seu general, chamado Joabe, colocasse ele na linha de frente. Para quê? Para que esse rapaz pudesse morrer o quanto antes, porque na linha de frente muitos morriam. E é assim que é feito. Esse rapaz chamado Urias, esposo de Batseba, ele vai para a linha de frente, morre em batalha. Davi é acusado não apenas de adultério, mas de assassinato. Eu não sei se isso está passando aqui na mente de Davi. É provável que Davi esteja com esses pecados acusando a sua consciência, martelando a sua consciência, embora Deus possa ter perdoado esse rapaz. Mas eu queria que você lembrasse uma coisa, se esse for o seu caso também. Lembremos que Satanás, Apocalipse capítulo 12, verso 10, é tido como o acusador e deseja sempre nos lembrar dos pecados que nós cometemos, mesmo quando o Senhor nos perdoou. Se Ele nos perdoou, está perdoado. Bola para frente, viva. Quarta coisa que eu queria destacar ainda aqui na parte final do verso 18. Quarta coisa é que nós precisamos nos conscientizar que todos os recursos medicinais não valem nada sem ele. E aqui queria abrir um parênteses e contar com a consideração dos meus amigos médicos que aqui se encontram. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Volto a dizer, se conscientize que todos os recursos medicinais não valem nada sem ele. Meus irmãos, veja que passagem intrigante essa daqui. Olha o que diz. 2 Crônicas capítulo 16, verso 12. Diz assim: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés,
A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, o que ele fez? Não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. Entendeu o que ele está dizendo? Os médicos são uma bênção. Estão nas mãos de Deus. Os medicamentos também são uma grande bênção. E óbvio, já falei isso aqui várias vezes. Jesus curou 2 cegos. A um ele disse: o que é que você quer que eu faça? Ele diz: eu quero ver. Jesus disse: então veja. E ele viu. Um outro cego chegou para Jesus e disse assim: eu quero ver. Jesus disse: o que é que você quer? Eu quero ver. E Jesus cospe no chão, faz uma espécie de lodo, aplica nos olhos do cego e diz assim: vai lá lavar no tanque chamado Siloé, e quando você voltar você estará curado. Ele foi lá, lavou os olhos no tanque e voltou curado. A pergunta que surge é: por que Jesus, para curar uma mesma enfermidade, ele usa 2 métodos diferentes? Por que para um ele diz assim: então veja, e ele viu? Por que não fez a mesma coisa para o outro? Ele está tentando nos ensinar uma coisa, e uma coisa muito importante, que ele não só cura de maneira imediata com uma ordem, ele também cura através de meios. Ele estava nos ensinando isso. Se você não foi curado através de uma ordem direta do Senhor, depois de já ter orado muitas vezes, Deus pode estar querendo utilizar meios para trazer restauração da sua saúde e cura para a sua enfermidade. Porque não é a única forma de curar, é a maneira imediata. Mediata também é uma maneira. Ele usa meios para isso. Porém, nós precisamos entender que você pode utilizar quaisquer meios. Se Deus não estiver neles, se Deus não abençoá-los, nada valerão. Exatamente como fez aqui. E esse texto nos ajuda nessa verdade. Confie em Deus e confie nos médicos. Confie em Deus e confie nos medicamentos. Mas a primeira frase é: confie em Deus. Não o inverso, não o contrário. Nunca mude a ordem. Confie em Deus e confie nos meios que Ele está lhe concedendo. Quarta coisa, nós já vimos que a minha esperança quando estou sozinho e aflito, verso 16. Quando estou precisando de alívio, verso 17. Quando estou precisando de perdão, verso número 18. Verso número 19. O nosso salmista apresenta uma esperança quando temos inimigos. Se não, veja, estou no verso 19, me acompanhe por favor. Diz assim, qual é a palavra? Qual é a tradução aí? Olha, veja. Os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Veja, irmãos, e entre no drama da oração do salmista. Verso de número 16, volta-te. 17, alivia-me. 18, considera, olha. 19, considera, olha. Você está entendendo o drama da oração do salmista? Ele está aqui dando um brado por socorro. Que Deus o socorra. Senhor, olha. Alivia-me. O peso é insuportável. E ele descreve mais um desses pesos que ele está carregando aqui. O ódio de seus inimigos era tão grande que nada, senão a morte, os deixaria satisfeitos quando se deparasse com Davi. Somente Deus era capaz de salvar Davi de qualquer dano. E aqui eu quero destacar uma coisa que acho oportuno. Alguém já disse que o ódio é o amor do diabo. O ódio é o amor do diabo. Nunca guarde ódio no coração. Isso é o amor do diabo. Quinta esperança do salmista. Verso número 20 e 21. Minha esperança quando corro risco de morte. Verso de número 20, me acompanha. Ele diz assim: guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Alma nesse caso aqui significa vida física. A vida física do salmista, a sua vida está em perigo aqui. Está sendo ameaçado de morte.
Deus tinha de livrar a vida de Davi, ou ele seria destruído pelo inimigo. Então, ao ver de Davi, ele seria envergonhado, porquanto ele confiava em Deus o tempo todo. Ele está expressando isso aqui no Salmo de número 25. E isso repete uma questão que ele já tinha salientado, está lá, verso número 2. Ele confiava em Deus, e o que nós temos aqui no versículo número 20 é uma repetição contida já no verso número 2. Se não, veja, verso número 2 ele disse assim: Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Nós não sabemos qual era a situação aqui do salmista, mas fica claro que Davi estava com medo de morrer. Você já teve medo de morrer? Eu já tive. Já contei essa história várias vezes aqui na igreja. Uma vez bandidos tomaram uma van. Meu amigo Leonardo estava comigo nessa. Mole que só ele. Tomaram a van que a gente ia, voltando para Campina. Pá, pá, pá. Era tiro. Desespero para um lado para o outro. E o manezão aqui ainda fez assim, para olhar que era o barulho, porque eu pensei que era um pneu estourando. Quando menos espero, outro tiro, aquele fogo, aquele clarão. Eu só fiz me agarrar com o Michel, que era um companheiro meu, estava comigo andando na frente. Nessas horas a gente não sei por que não escolheu ir lá para trás, né? Fui na frente, e aí foi quando nos fecharam, e aí o resto é só choro. Tome tapa, os mais variados elogios. Por favor, cavalheiro, para o banco de trás. E a gente foi morrendo de medo. Eu nunca vi tanto homem abraçado e cabendo num tão curto espaço, praticamente num único banco. Todo mundo agarrado um por cima do outro. E só pedia: tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Até que alguém do grupo resolve negociar. Nós não somos sacoleiros, a gente é uma banda evangélica, está voltando, estava tocando em Garanhuns, está voltando, a gente não está indo para Santa Cruz, nem para Toritama. E aí um assaltante diz: vamos liberar, o outro diz não. Um era filho de Deus, outro do capeta. Libera, não libera, graças a Deus. O que queria liberar era o motorista. Então, se ele saísse, graças a Deus, ele taca o pé no freio e diz assim: só não vamos perder a viagem, passa os celulares. E tinha um abençoado, não sei se você é desse tempo, que tinha um tal de chip 31 anos da Oi. Ele disse: eu não vou perder. Não entrega, entrega, miserável, entrega. Ou a gente morre. Até que o bandido dá a volta, abre a porta lateral da van, puxa a pistola e aponta na cabeça do nosso irmão Marleno, irmão do presidente do grupo, Marcelo, e pede o celular. E ele dá o celular. Esses homens vão embora, mas diz: não saiam daqui até uns 10 minutos, fiquem aí, não saiam. E foram embora, e a gente agarrado, chorando. Depois de um certo tempo, o motorista vai para frente, liga a van e começa a sair. A gente morreu de medo de morrer. Eu não sei se você já passou situações assim. Davi estava passando uma dessa. Ele estava morrendo de medo de morrer. Meus irmãos, os inimigos de Davi eram cada vez mais numerosos e seu medo cada vez maior. Mas há uma coisa interessante. Quando o avião está caindo, quando a arma está na cabeça, até ateu vira cristão. A gente sabe que precisa de um auxílio externo, senão tudo acaba. O medo de Davi era cada vez maior. O desespero era tão grande, a oração deixa muito claro: eu estou para morrer, Senhor. Mas, diante desse estado, ele confiou que o Senhor poderia dar cabo a duas coisas. Poderia dar cabo aos seus inimigos
e poderia tirar dele o medo da morte. E é por isso que ele confiou e orou a Deus. Em certo sentido, o que Davi está querendo dizer com finalzinho do verso de número 20. Olha o que Davi está querendo dizer com o final do verso número 20. Pois em ti confio. Pois em ti confio. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? É que o nome de Deus ficaria comprometido se os seus servos fossem abandonados nos momentos em que mais precisassem dele. E como o seu cântico se aproximava do fim, porque a gente já está no verso 20, são 22. O cântico está chegando ao fim. Ele volta ao tema da confiança do Senhor. Portanto, pois em ti me refugio, é exatamente o seguinte: eu não tenho outro ajudador. Eu deposito tão somente no Senhor a minha confiança. Meus irmãos, pule para o verso número 21 e veja o que ele ainda diz. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Olha que coisa interessante aqui. Muitos dos problemas que a gente enfrenta às vezes na vida, elas são decorrentes de atitudes equivocadas da nossa parte. A gente não agiu como deveria, não agiu com integridade, foi de alguma maneira não foi reto no nosso comportamento. Olha que coisa interessante é isso aqui, preste atenção. Davi aqui simplesmente ora para que ele seja preservado de todos os males, com base no fato de que ele havia se conduzido de maneira sincera e de maneira reta. Às vezes a gente enfrenta inimigos ou pessoas levantam determinadas coisas a nosso respeito. Algumas levantam falso sobre nós, agem de maneira leviana, com histórias que não condizem com a realidade. E Davi está dizendo assim: Senhor, o Senhor está vendo, eu tenho inimigos, mas eu espero que fique muito claro. Para ter todos esses inimigos que eu tenho, eu não usei de engano ou de violência para com eles. E aqui é o ponto que eu queria que você aprendesse muito bem. Nos nossos dramas, ou para não incorrer em problemas de maneira desnecessária. Esse é o ponto. Uma vez que Davi se mostra reto aqui diante de Deus, a perseguição de seus inimigos era totalmente imerecida e injusta da parte dele. Portanto, presta atenção, ele invoca Deus como protetor da sua inocência. Senhor, eu agi de maneira reta e sincera. Toda a perseguição desses homens contra mim é totalmente injusta, descabida. Portanto, eu te invoco, ó Deus, pela minha inocência. Por que ele invoca pela inocência, invoca Deus para a sua inocência, ou defender a sua inocência? Por uma razão muito simples. Deus é um justo juiz, e o caráter de Deus é um caráter íntegro, um caráter reto. Deus é sincero e Deus é reto. Este é o caráter de Deus, portanto é isso que Ele requer de nós. Se você age com sinceridade e retidão, pode aguardar, Deus julgará a sua causa, Deus será o protetor da sua inocência. Essa é a oração de Davi. E eu espero que a gente aprenda uma coisa aqui. Segunda coisa, na vida, nunca fuja dessas duas coisas. Seja sincero e seja reto, porque elas são honradas por Deus, elas honram a Deus, bem como elas são o nosso escudo nas injustiças que sofreremos ao longo da nossa vida. Final do verso 21, para a gente caminhar para o final do verso 22. Diz assim: porque em ti espero. Em ti espero, leia-se, tu és a minha esperança. Algumas traduções traduzem exatamente assim: tu és a minha esperança. Preservem-me a sinceridade e a retidão, tu és a minha esperança. Última verdade ou última esperança do salmista. Verso de número 22. Quando preciso de redenção, quando preciso de salvação, é a Ele a quem recorremos. Diz verso 22. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Olha que coisa interessante.
Nós extraímos desse versículo um princípio muito importante. E quem é frequente nas nossas reuniões de oração na quarta-feira às 19h30 sabe muito bem disso. Isso aqui, esse é o princípio que nós encontramos aqui no verso de número 22. Uma coisa chamada oração intercessória. Oração intercessória é a ação de orar por outras pessoas. E nisso nós temos um consolo. Nós jamais estamos sozinhos em nossas tribulações, pois, como membros do corpo de Cristo, nós intercedemos uns pelos outros. E eu espero que você faça isso, porque foi um exercício que eu tenho me habituado a ter. No nosso grupo de WhatsApp, às vezes, algumas pessoas colocam lá: eu quero oração pelo meu pai, eu quero oração pela minha tia, eu quero oração pelo meu irmão, eu quero oração por um amigo, acabou de entrar no hospital, eu quero oração pelo meu sobrinho. Enfim, pare e ore. Não tem sensação melhor do que nós fazermos exatamente isso, cuidarmos uns dos outros. Quando alguém pedir oração, ore por aquela pessoa, ore por aquela causa. Nós carregamos as cargas uns dos outros. A tristeza de Davi, olha que coisa interessante, a tristeza de Davi, ela lhe ensinou solidariedade, ele dera comunhão com o povo sofrido de Deus. Ele sofreu e sabe como é duro sofrer, portanto, ora por todas as outras pessoas que sofrem. Senhor, tem misericórdia de Israel, tem misericórdia do teu povo. Ele ora pela nação sofrida, ele ora pela nação de Israel. E é interessante porque a nação de Israel, ela em muitas situações, não em todas, mas em muitas situações representa o cristão em sua trajetória. Se não, veja, um tempo atrás Israel estava escravo lá no Egito. Lembra disso? Escravo no Egito. Essa foi a realidade do verdadeiro cristão. Outrora nós éramos escravos do pecado. Israel também foi no deserto sustentado por Deus. Nos desertos da nossa vida nós também somos sustentados por Deus. Na guerra contra os inimigos cananeus, Deus foi com eles. No cativeiro, quando o povo foi disciplinado por Deus, é isso que Deus faz com a gente também. Portanto, só Deus para redimir Israel. Só Deus para salvar a cada um de nós. Ao mesmo tempo, eu queria que você guardasse isso no coração. Ao mesmo tempo, o se ver livre de todas as tribulações, como ele fala aqui no verso número 22. Redime a Israel de todas as suas tribulações. Quando ele usa essa expressão, se ver livre de todas as tribulações, isto se refere também à felicidade do estado futuro. E aqui eu queria que você realmente acolhesse isso com muita gratidão no coração. Porque é no céu, e somente no céu, que o Israel de Deus, isto é, o povo de Deus, será perfeitamente livre de todas as suas angústias. Ele nos alivia nos dias atuais, mas daqui a pouco aparece outra. Ele nos alivia de novo, daqui a pouco aparece outra. Ele vai nos aliviar de novo, mas chegará um dia que não terá outra. Nós teremos o alívio concreto e permanente de todas as nossas tribulações, quando estivermos para sempre com Ele. Meus irmãos, me permita concluir o meu sermão dessa noite, trazendo um pouco dessa história. Talvez você conheça. Essas imagens, elas se tornaram muito conhecidas. Não sei se você lembra delas. Olha só. Isso aqui são as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Você lembra muito bem dos bombardeios atômicos das cidades de Hiroshima e Nagasaki. Isso aqui são imagens de lá. Foram 2 bombardeios realizados pelos Estados Unidos contra o Império Japonês durante os estágios finais da Segunda Guerra Mundial. Conta que em 6 e 9 de agosto de 1945 eles ocorreram. Foi o primeiro e único momento da história em que armas nucleares foram usadas em guerra contra os civis. Preste atenção numa coisa. Por que falar dessa tragédia aqui? Eu achei pertinente falar dessa tragédia, fechando o Salmo de número 25 por uma razão.
Certa vez eu li, não lembro onde, fiz o recorte, guardo no arquivo que eu tenho, e quando acho pertinente tento encaixar essas histórias que às vezes leio num sermão. E assim aconteceu. Eu li uma história muito interessante de alguém que vivenciou essa situação de Hiroshima e Nagasaki. E conta a história que esse rapaz, que essa pessoa disse assim, abro aspas: quando fui em busca dos restos mortais de meus pais em Hiroshima, após o bombardeio atômico que destroçou, devastou, destruiu a cidade, deparei-me com uma paisagem desoladora. E essas foram as imagens que provavelmente ele viu. Conta o rapaz que outrora a cidade era pulsante de vida, agora se resumia tão somente a escombros e ruínas. Não havia, escute, uma só folha verde nas árvores, nem um pássaro para sobrevoar o céu cinzento. Era como se o mundo tivesse acabado ali. Palavras dele, ele diz, naquele cenário de destruição e morte, o mundo tivesse acabado ali. Por alguns instantes, diz ele, senti-me desamparado. E foi essa frase aqui que me fez trazer essa história para o sermão. Ele disse, por alguns instantes, me senti desamparado, me senti sem esperança. Essa é a frase. Me senti sem esperança. Como seria possível que aquela cidade pudesse se reerguer das cinzas? Seria possível que seu povo encontrasse forças para reconstruir tudo o que havia sido destruído? Conta aquele rapaz. Foi então que, escute, como se fosse um sinal divino, olha que coisa. Como se fosse um sinal divino, percebi isso, percebi um broto verde surgindo da raiz de uma bananeira queimada. Era um pequeno sinal de vida em meio àquela morte generalizada. Conta ele que aquele broto lhe fez lembrar do poder da criação. Aquele broto me fez lembrar do poder da vida. Aquele broto me fez lembrar do poder sobrenatural. Mesmo diante da destruição mais brutal, ainda pode brotar e florescer. Mesmo diante da destruição mais brutal, ainda pode haver esperança para um broto florescer. Ele disse, aquele pequeno broto me trouxe a fé e a esperança que precisava para seguir em frente, mesmo diante da crueldade humana, mesmo diante das maiores adversidades. Agora escute, é isso que ele diz. De Hiroshima, eu saí mais forte e confiante em Deus do que nunca antes. De Hiroshima, eu saí mais forte e confiante em Deus do que antes. A pergunta é, e o que essa história tem a ver com o texto da conclusão do Salmo 25? Eu vou levar você para outro texto. Venha para mim para Isaías 11, verso 1. Eu coloquei verso 1 e 2, mas só verso 1. Pula lá comigo, vai lá, rapidinho. Isaías capítulo 11, verso 1. O que é que essa história tem a ver com o Salmo 25? O que é que essa história tem a ver com esperança? Isaías 11, 1, achou? Achou? Isaías 11, 1, 11, 1, vamos lá? Me acompanhe, por favor. Diz assim, presta atenção na beleza desse texto. Ele diz assim, vem junto comigo, imagina a cena. Ele diz, do tronco de Jessé sairá um rebento. Pode ser broto, rebento, broto de esperança. Do tronco de Jessé sairá um
broto de esperança, e das suas raízes um renovo. Para você que não sabe, Jessé era o pai de Davi, o que escreveu o Salmo de número 25. E a promessa era que da descendência de Davi sairia esse broto aqui. Essa esperança do tronco de Jessé, do pai de Davi, sairia o Messias, a grande esperança da nação de Israel. Aquele onde residia a esperança de um povo inteiro. Agora salte comigo para essa outra passagem aqui, ó. Mateus capítulo 1, verso 1. Mateus capítulo 1, verso de número 1. Mateus capítulo 1, verso 1, olha o que diz, presta atenção, olha o que diz. Livro da genealogia de quem? Jesus. Jesus o quê? Cristo. Cristo não é sobrenome dele, Cristo é exatamente o que ele é, o ofício dele. Cristo é Messias. Livro da genealogia do filho de Jessé, do broto de esperança, Jesus o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Pule comigo para o verso 5. Aí tem a genealogia, vem acontecendo, e ele diz: Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé, personagem que apareceu lá em Isaías 11. Verso 6, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Aquela história que eu contei para vocês de Urias. Pule comigo para o verso 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, isto é, que se chama o broto de esperança, o Messias. Pergunta: o que é que isso tudo tem a ver com o Salmo 25? É uma coisa muito importante para todos nós. É porque ele, a saber, Jesus, é o broto de esperança quando eu estou sozinho e aflito. Lembra, verso 16? Porque ele, Jesus, é o broto de esperança quando eu preciso de alívio, verso de número 17, Salmo 25. Porque ele, Jesus, é o broto de esperança quando eu preciso de perdão, verso de número 18. Porque ele, Jesus, é o broto de esperança quando eu corro o risco de morte, verso número 20 a 21. Porque ele, Jesus, é o broto de esperança quando eu tenho inimigos, verso de número 19. Porque ele, Jesus, é o broto de esperança quando eu preciso de redenção, verso de número 22, Salmo 25. Eu não sei se você conhece, mas essa música é de uma banda chamada Cogumelo Plutão. Talvez você já tenha escutado. O autor dessa música é um cara chamado Brent Van Gogh. Embora o seu nome seja estranho, esse rapaz é brasileiro. O nome da música é Você é o Amor da Minha Vida. Engraçado, porque o autor certa vez disse que embora as pessoas achem que essa música é sobre uma mulher que esperava na janela, aguardando um cara, o seu amor passar, ele disse que ele a compôs para cantar na igreja. Olha a coisa. E ele disse: eu cantava na igreja, porque era uma música, na verdade, sobre Jesus. Tirando o pronome de tratamento, que para mim é totalmente inadequado para Jesus, porque é totalmente inadequado você chamar Jesus de você. Eu, quando era pequeno, eu dizia com os meus pais, você. Ele disse, você não, senhor. Quanto mais dizer para Deus você, Senhor. Mas deixando de lado o pronome de tratamento aqui inadequado que ele faz, a música diz assim: quando me perdi, acho que vai ter que cortar, né? Senão vai dizer que eu estou cantando aqui.
Estou brincando, pode gravar. Você apareceu, me fazendo rir do que aconteceu, e de medo olhei e vi tudo ao meu redor, só assim enxerguei que agora eu estou melhor. Aí ele diz, você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, é o meu abrir de olhos no amanhecer, verdade que me leva a viver. Ele diz, você é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor, você é a tradução do que é o amor. Aí ele diz, e a dor saiu, foi você quem me curou, quando o mal partiu, vi que algo em mim mudou, no momento em que quis ficar junto de ti, e agora sou feliz, pois lhe tenho bem aqui. Você é a escada da minha subida, o amor da minha vida, é meu abrir de olhos no amanhecer, verdade que me leva a viver. A espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor, Ele é o mais puro amor. É dele que você precisa. É Ele. Por quê? Porque Ele é o broto da nossa esperança. Assim como na medicina reside a esperança de saúde, no direito a esperança de justiça, na arquitetura a esperança de beleza, nos medicamentos e vacinas a esperança de cura, a única esperança sólida para a vida em todos os momentos se encontra em Deus, se encontra em Jesus Cristo, o tronco de Jessé, o filho de Davi, o nosso Salvador. Para onde você correr, será tão somente engodo, será tão somente angústias. Corra para Cristo, o único broto de esperança confiável. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, não sabemos o que se passa na vida de cada pessoa que aqui se encontra. Sabemos tão somente que o Senhor conhece cada coração. E a primeira coisa que eu te rogo numa noite como essa, é que tal pessoa se conscientize dos seus pecados. Esse é o problema no topo da lista, que todo ser humano deve correr para resolver. E o problema do perdão não se resolve senão na pessoa bendita de Jesus. O problema de perdão não se resolve em dar esmola a quem precisa, em dar comida a quem tem fome, em dar água a quem tem sede, em dar cobertor a quem tem frio, em dar moradia a alguém desabrigado. Todas essas coisas são maravilhosas e devem ser feitas por cada um de nós, mas não para conquistar o perdão dos pecados. Nenhum criminoso seria aceito no seu argumento se diante do seu crime, no tribunal, o juiz pedisse para que ele argumentasse em prol de sua absolvição. E ele dissesse, eu realmente matei. Mas eu quero dizer uma coisa, seu juiz. A semana que passou, só para que o senhor tenha ideia, eu alimentei 30 pessoas. Dei água, suco a muitos moradores de rua. Eu, para o senhor ter noção, pago aluguel para 5 famílias. É óbvio que eu tenho que ser absolvido. É um argumento ridículo. No fim da história,
Ninguém poderá argumentar assim. O único argumento que será válido será exatamente que Cristo morreu por mim, esse pobre pecador. Jesus morreu por mim. Eu creio nessa verdade. E por isso meus pecados foram perdoados. Eu estou nele. Ele está em mim por meio do seu Espírito. Esse é o maior problema que nós devemos resolver. E a única solução ocorre mediante a fé no sacrifício substitutivo de Jesus. Meus pecados foram para ele e foram crucificados na cruz do Calvário, perdoados estão. A sua justiça veio para mim, por isso eu me considero justo, não por justiça própria, mas pela justiça de Cristo. Por isso, ele é o broto de esperança. É a única esperança. Porque se o Pai sacrificou o Filho, perdoando os meus pecados nele, o que mais ele não nos daria? Ele nos deu o mais importante, o que é infinitamente maior. Ele nos dará graciosamente com ele todas as coisas, a saber, alívio para as nossas dores, para as nossas dificuldades. Ele, sem dúvida alguma, nos dará o socorro quando estivermos sozinhos e aflitos. Ele nos dará perdão. Ele nos ajudará contra os inimigos. Ele nos ajudará quando corrermos risco de morte. Ele nos dará redenção. Bendito Cristo, bendito Jesus, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Nós assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.